Olá, meus amigos, minhas bonitas e meus bonitos, tudo bem com vocês, pessoal? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo, gente, nós vamos falar do que? Todos nós tivemos uma história do passado, uma história de vida, né? E aí, gente, em São Paulo, eu sou de São Paulo, está tendo uma exposição do tempo do break, anos 90, anos 80, né? E aí, gente, é um assunto que me interessa porque eu fui dessa época, né? O meu irmão, nessa época ele era b-boys. O que é b-boys, pra quem não sabe? Ele era dançarino, né? De break dance, né? O famoso break dos anos 80 e 90. Aí meu irmão fez muita aula, eles aprendiam, gente, não era aquelas aulas teóricas, aquelas aulas de academia com professores, aprendia na raça ali, né? O professor deles era Nelson Triunfo, gente. Quem já ouviu falar de Nelson Triunfo? Eles eram tudo menininho, né? Tudo de 16, de 13, 15 anos. Foi uma fase assim maravilhosa. Nós estudávamos, né? E aos finais de semana ia para o centro da cidade, para galerias lá, né? Para Engabaú, São Bento, né? São Bento e 24 de maio, dançar. E aí, gente, nessa época eu tinha 12 anos. Aí o meu irmão me levava para ver ele dançar, né? Eu chorava, eu esperneava que eu queria ir, porque eu via eles dançando em casa, treinando. E aí eu que falava para ele, eu quero ir ver você dançar. Daí minha avó deixava com muita dificuldade, minha mãe deixava, eu ia com ele, porque eu tinha 12 anos, gente. Entrei no meio da turma lá, gente. Aprendi a dançar também. Meu irmão dançava muito bem, gente. Ele chegou a fazer a abertura da novela Partido Alto, na Globo, em 1984. Eu até postei aí, gente, na minha postagem aqui do canal, vai aí que vocês vão ver. É a abertura, né? A música com a Sandra de Sá e eles dançando. Era meu irmão, Nelson Triunfo, alguns alunos do Nelson Triunfo, que ele dança muito bem até hoje. Ele está meio senhor, mas ele ainda dança. Quem sabe não esquece, né, gente? Pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos que a pessoa não esquece. É igual andar de bicicleta. E meu irmão dançava muito bem mesmo no chão, né? Ele dançava de cabeça, rodava de costa, né? A hélice ele fazia muito. É dança de chão que fala. E eu dançava muito no aéreo, né? Que é no alto, não é no chão. Quem me ensinou foi meu irmão, gente. Foi uma fase maravilhosa da minha vida que eu falo com muito orgulho. Eu não tenho vergonha de falar do meu passado, porque ser dançarina, gente, é uma opção, uma escolha. Eu fui dançarina e o meu irmão também. E a gente dançava o break dance, né? Break dance, que é essa dança veio dos Estados Unidos. Curtimos várias outras coisas também, Madonna, Michael Jackson, Queen, muito Legião Urbana, né? Aquela época foi a melhor, gente. Eu falo que foi a melhor fase de todas desse mundo. Os nossos filhos, infelizmente, não pegaram essa fase, nem nossos netos vão pegar. Porque não vai voltar nunca mais. Então, eu falo com orgulho, gente, entendeu? Fui dançarina nos anos 80 e 90, fui patinadora, né? Descia, gente, umas ladeiras assim que fazia isso aqui, ó. As ladeiras. Eu ia, descia com tudo e até o final voltava. Nunca caí, nunca tive fratura. Até hoje, gente, se eu colocar um patins no meu pé, eu patino. Só que não é a mesma coisa, né, gente? Não é mais a mesma habilidade. O peso eu tinha o quê? 40 quilos naquela época, 50 quilos no máximo. Hoje eu tenho um pouco mais de peso. Hoje eu estou mais velha. Hoje eu tenho problema de coluna, né? Eu posso cair, ter uma fratura. Então hoje é outra história, né, gente? Mas sei patinar, tá? Se eu colocar o patins no meu pé, eu não vou mais descer uma descida daquela, mas no reto eu ainda patino, gente. Às vezes eu ia lá no Ibirapuera, patinava lá, né? Matava a saudade. Tem pista lá de patinação. Só que a pista ela tava em reforma, tinha caído o teto, que muitos anos, né, gente? Desde 1984. Aí eles estavam reformando o teto. Até então eu não sei se já retornou. Eu acredito que sim. Então hoje eu fui ligar a TV, gente. Eu tava vendo na Globo, logo cedo, que tem uma exposição para quem gosta de break, foi dessa época, no Sesc 24 de maio. Eu sou credenciária do Sesc
E eu vou ver as datas até quando vai essa exposição que eu quero ir lá ver. Foi uma coisa que eu vivi, gente. Como que eu não vou ver uma exposição de uma coisa que eu fui dali, daquela época? Então eu falo com orgulho, não tenho vergonha. Todos nós temos uma história, né? Nessa época meu pai era vivo, minha avó também e meu avô, eles eram vivos, eles tinham, meu avô e minha avó tiveram sempre condições boas financeiras, gente, eram bem de vida. Meu pai, né, morreu concluído o direito, era advogado, então a gente tinha tudo que a gente queria, gente. Eu queria patins, eu tinha, eu queria tênis que era um All-Star de couro. Nos anos 1984 era caríssimo. Hoje é caro, né? Mas vocês imaginam há anos atrás, né? Em 1984, nós estamos em 2025. Então eu tinha tudo que eu queria, gente. Eu não posso reclamar da minha adolescência nem da minha fase de criança. Então foi a melhor fase para mim. A gente ia nas festinhas, assim, os vizinhos, eram aquelas casinhas uma do lado da outra, aqueles bairros, assim, parecendo bairro de interior. Aí era festa, os portão abertos, gente. Cada um entrava na casa do outro. Era aqueles bolos de bolinha prateada. Quem lembra disso? Aqueles bolos desse tamanho, dessa altura, e aquelas bolinhas prateadas. E eram uns pedaços, gente, que eram as toras, assim, que elas davam pra gente levar. Leva pra sua casa, leva pra sua mãe, leva pro seu pai, leva pra sua não sei quem. Eram as toras, assim, que eles davam, que de uma tora você fazia 5, 6 pedaços. Não tinha miséria, não, gente, naquela época, não. Aquelas coca de garrafinha, Guaraná Antártica de garrafinha. Foi a melhor fase, gente. Aqueles copinho de papel que hoje nem fazem mais, né? Hoje é de plástico. Gente, eu fui muito feliz na minha adolescência, falo sobre isso com orgulho. Ser dançarina não é pecado. Fui dançarina nos anos 80, né? Então eu gostava muito de dançar. A gente dançava, gente, que a gente saía pingando assim, ó. Você tinha que passar uma toalha no rosto, de tanto que a gente dançava. Essa era a nossa academia. Então eu trago sempre aqui no canal, não aquela coisa repetitiva todos os dias, mas sempre que eu posso eu tô trazendo o break. Porque, gente, o break salvou muitas pessoas da periferia, né? Muitos rapazes que poderiam ter entrado no mundo do crime e ter virado marginais, né? Muitas moças naquela época poderiam ter engravidado na adolescência, assim, perdido sua juventude, porque trocou tudo isso pela dança, né? Hoje, nesse mundo que nós chegamos, esse mundo de drogas, funk, K9, né? Esses jovens de hoje deveriam reviver, tentar conhecer esse mundo dos anos 80 e 90, para eles se salvarem, gente. Naquela época era difícil, até tinha alguns usuários, não vou falar que não tinha, mas não era tanto como agora, né? E a gente de família assim, a gente queria dançar. A gente queria levar o troféu para casa. A gente não queria saber de droga. Foi uma fase maravilhosa, gente, que eu falo com muito orgulho. Estou aqui fazendo meu crochê, né? Eu faço crochê, gente, para mim é uma terapia, uma excelente terapia. Sempre eu faço alguma coisa. Estou fazendo uma toalha, gente, ela já tá enorme, ó. Ela tem já mais de 1,5 m essa toalha. Talvez no vídeo não dá para vocês ver, mas ela está ficando enorme. Isso aqui pra mim, gente, é uma terapia, né? Eu usei 3 novelos de lã. Lã não, gente, linha. Eu já tô no último novelo aqui, ó. Essa é a última camada que eu tô fazendo, já tá acabando aqui, ó. Ele tava um negócio desse tamanho assim, gente. Já tô no final. Então, mudando o assunto, gente, façam crochê. Ah, mas eu não sei. Vê vídeo, gente, pra iniciante, sabe? Crochê é a melhor coisa do mundo, você distrai sua mente, é uma terapia, você relaxa, você acalma. E é tão gostoso, gente, você olhar para uma coisa e saber que foi você que fez, né? Quem gosta do minimalismo, do básico, né? Do clean, compra um barbante cru, né? E faz uma assim de barbante, toda no cru, fica lindo, né, gente? Joga no chão. Pode ser tapete, pode ser toalha de mesa, pode ser para pôr numa cadeira, num sofá. Fica bonito, né, gente? Só basta você saber usar. Então é isso, gente. Termino esse vídeo aqui com vocês, falando isso para vocês, tá? Façam crochê, que é uma excelente terapia. E aconselho os filhos de vocês, gente, a dançarem,
a procurar uma dança para eles, né? Porque esse mundo de hoje, gente, não tá dando muito para confiar não, sabe? A gente não pode deixar nossos filhos muito solto não. E fora, gente, que hoje em dia a modinha é academia, né? É academia, é musculação, é ficar fortão, né? Eles estão nessas fases aí. A nossa academia não tinha isso não, gente. A nossa academia era dançar. Que dance e que vença o melhor. Era assim, né? Então eu fui muito feliz. Falo isso com muito orgulho, porque ser dançarina nunca foi pecado. O tempo passa para todos, né, gente? Uma mulher de mais de 40 e poucos anos não tem como mais ser dançarina, até porque a saúde não permite, né? O tempo vai passar para todos nós, passou. Mas eu fui dessa fase, gente. Eu falo isso com orgulho. Vocês veem que o meu irmão chegou numa Globo, né? Fez uma abertura pra Globo, de tão bem que ele dançava. E essa é a nossa história, gente, do breakdance. Nice, né? Nice, que dançou com o Nelson Triunfo e Taíde. Nos anos 80, na São Bento, 24 de maio, Vila Marari, São Paulo. Eu sou irmã do Nice. Um beijo para todos, bonitos e bonitas. Fiquem todos com Deus. Essa é a nossa história sobre as nossas danças dos anos 80 e 90. Tô até de pijama aqui, gente, mas tô comportada. Fiquem todos com Deus. Um beijo para todos. Quem quiser deixar aquele like, eu agradeço e o YouTube reconhece que vocês gostaram do que eu falei, tá bom? Se não quiser também, tá tudo bem, amém. A colheita é de cada um, né, gente? A gente faz o bem, a gente recebe o bem. A gente faz o mal, a gente recebe o mal. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. A vida segue. Hashtag a vida segue. Beijos, bonitos e bonitas. Até o próximo. Tchau, tchau.